Olá pessoal, começa agora mais um Léo Estupa ao vivo. Deixa eu acertar isso aqui. A Jennifer... Oi, gente. Então tá bom, a gente faz a também abertura. já fez a abertura. Faz a abertura. Pois é, a Jennifer fez essa camisa aqui de surpresa. Olha que bonito, meu primeiro dia dos pais com minha filha Luísa. Luísa é ela. Luísa. Olha só. Meu primeiro dia dos pais com meu papai Leonardo. Eu queria agradecer a todos vocês que eu recebi muitas mensagens de Feliz Dia dos Pais. Hoje é realmente um dia muito especial. Eu não tenho mais meu pai, infelizmente, mas obviamente eu não tenho ele aqui na Terra, mas eu tenho ele nas minhas lembranças. Eu tenho certeza que ele está num bom lugar, que ele é uma pessoa muito boa. Ainda ontem eu encontrei com um amigo meu, um amigo de muito tempo, amigo do meu pai, deve ser mais velho que meu pai, inclusive, se meu pai estivesse vivo. E eu conversando com ele sobre a ideia, né, que ele tenta... Deixa eu ver se eu coloco aqui para... Ele tenta pregar, ele é muito fiel a Deus, ele tenta pregar a palavra de Deus, então ele coloca um microfone e uma caixa de som e fica no meio da rua falando, tentando falar com multidões e, obviamente, nem Jesus Cristo fez sucesso na sua própria terra, né? Então eu falei com ele, olha, por que você não faz um canal no YouTube? E o mais interessante é que meu pai morreu antes do YouTube fazer esse sucesso todo. Eu falei, olha, faça um canal no YouTube que você vai conseguir, sem sombra de dúvidas, alcançar pessoas que querem ter acesso à mensagem que você tem para passar. E você não fica sofrendo com essa coisa de ficar aí tentando pregar e ninguém querendo ouvir. Aí ele falou, olha, uma coisa dessa só pode ter vindo da inteligência do seu pai. Eu falei, olha, é muito, assim, a gente carrega os pais pro resto da vida, sem dúvidas, e realmente, se tem uma coisa que hoje eu sou muito grato, é a educação que eu tive do meu pai, porque foi uma educação fundamentada na humildade. Hoje, eu sou uma pessoa que eu tenho condições de viver em qualquer ambiente, eu tenho condições de conviver com qualquer tipo de pessoa, e eu sempre convivi com os mais humildes de uma forma muito tranquila, exatamente porque o meu pai era assim. Meu pai nunca foi uma pessoa que passou, assim, obviamente meu pai passou dificuldade, já cortou cana, mas eu digo assim, depois que eu nasci eu nunca passei dificuldades igual as pessoas que eu luto para que elas tenham um pouco de dignidade, pessoas que passam fome, pessoas que não tiveram condição de acesso a praticamente nada, mas meu pai me ensinou que a gente nunca deve esbanjar, meu pai me ensinou que a gente tem que ter carinho com o próximo, e é isso que eu quero, obviamente, ensinar para a Luísa, porque um país com mais amor e menos ódio é possível, e se tem alguém que pode, obviamente, edificar as futuras gerações, são os pais. Deixa eu agradecer Kátia de Almeida Carvalho. Muito obrigado, Kátia de Almeida Carvalho, que manda um superchat aqui. Superchat muito importante para a sobrevivência dos canais. E hoje eu contei para minha mãe uma história que, lembrando, né, do passado, eu estava pensando como os pais sofrem, porque hoje a Luísa fica passeando no chão, ela está engateando em altíssima velocidade, e ela sai catando tudo enquanto é coisa, colocando na boca, isso gera aquele desespero na gente, aquele medo dela chegar, abrir a porta, cair da escada. Aí eu penso, como eu fui um filho cruel? Eu fui um filho cruel porque na minha época, quando eu era criança, o que fazia sucesso eram os filmes de ninja. Então todo jovem, né, tenho muita sorte de ser pai de menina, tomara que ela não siga essas ideias para não fazer eu pagar meus pecados, né? Mas na minha época, os filmes que faziam sucesso entre os jovens eram, obviamente, os filmes de ninja. Quando eu era criança, inclusive, eu tinha um cabelo cortadinho na frente, assim, me chamavam de Pequeno Mestre, passava. Quem é da minha idade lembra do Pequeno Mestre? Eu ficava todo. Eu ficava todo. Falei, olha que beleza, Pequeno Mestre. Então, a partir dessa tentativa de bullying que me deixava todo orgulhoso, eu achava que eu tinha que realmente treinar e virar um ninja, né? Passava aqueles filmes de ninja, que jogava estrelinha, fazendo aquilo tudo. Aí minha diversão era basicamente dentro de Ponte Nova, minha infância foi em Jiquiri, em Ponte Nova. Dentro de Ponte Nova, a minha diversão era brincar de ninja. Tinha uma parede de uma piscina. Essa piscina era exatamente onde eu estou sentado agora. Meu pai construiu no terreiro, ele construiu esse lugar onde eu moro hoje.
E essa parede dessa piscina era uma parede basicamente 6 metros de comprimento, de uma largura de 10, 12 centímetros. Vamos pensar, uma parede com reboco e tudo mais, 12 centímetros. E o desafio do ninja, que naquela época tinha 6, 7 anos de idade, era ficar correndo em cima dessa parede e o tombo seriam 6 metros de altura. E a minha mãe convivia com isso. Minha mãe brigava, ia lá, xingava, e daí a pouco o outro desafio do ninja era conseguir escapar e chegar até essa parede para ficar correndo em alta velocidade, e qualquer escapulido eu cairia de 6 metros. Hoje eu vejo a Luísa engateando, pegando coisa para comer. Meu Deus do céu, vai morrer. Aí entra em pânico, o coração dispara. Fico, gente, o que eu fiz com minha mãe? Aí tinha um outro ato ninja da minha infância que eu ficava pensando... né, para poder desafiar o medo, né? Um maldito filme que eu vi que o ninja tinha que desafiar o medo. Aí, para eu conseguir desafiar o medo, o terraço da minha casa tem até hoje, né, uma grade no terraço. Aqui em Ponte Nova é muito comum essa coisa de terraço. Então, tem uma grade. Aquela grade é exatamente para cercar a área interna da área externa. Em frente à casa onde nós crescemos, eu e meus irmãos, tem um transformador. Um transformador é aquela peça de ferro que fica em cima do poste, que transforma 13.800 volts na tensão que a gente usa dentro de casa. 13.800. E o desafio do ninja, que tinha 6, 7 anos de idade, era desafiar esse transformador. Então, eu que obviamente naquela época não tinha noção do perigo de um transformador, eu esperava minha mãe distrair, eu chegava no terraço, só que eu não ficava dentro do terraço. O desafio era exatamente ir para a parte de fora, que era protegida pela grade, ficava circulando em volta da grade, agarrado na grade, porque isso era o desafio do ninja. Aí eu penso... Escrevendo no transformador. Não, escrevendo no transformador, com certeza. Escrevendo no poste. Se eu tivesse brincado escrevendo no transformador, não ia estar aqui hoje, mas o transformador era inacessível, mas a parte mais desafiadora era passar em... Assim, não, aquilo era de telefonia, né? Porque a gente subia na varanda, ficava escrevendo bobeira nas distribuições de telefonia. Aí eu fico imaginando como um pai sofre e como nossos pais passaram apertos com a gente. Quando eu penso as coisas que eu fiz, de vez em quando eu gosto de lembrar de uma história que também é uma história triste, coitado da minha mãe, coitado do meu pai, coitado do meu avô também, mas história muito relacionada à vida de ninja, né? O meu pai, o meu avô, ele, na esperança de fazer todo mundo feliz na cidade de Jiquiri, ele plantou vários pés de mamão. Plantou o terreiro todo, pé de mamão para todo lado. E eu tinha assistido um filme que tinha uma espada de ninja. Eu procurei Sozito, serralheiro da cidade. Provavelmente eu tinha meus 7, 8 anos ainda. E Sozito, por ser muito amigo do meu pai, ele achou por bem de confeccionar a espada ninja para mim. Eu acho que Sozito nem me cobrou para fazer a espada ninja. Ele fez a espada ninja, que era uma espada de lata e tal. E como... assim, chapa de ferro. Mas cortava? Então, fez uma chapa de ferro. Não era aço, não, mas era uma chapa de ferro. Mas aí que entra o detalhe. A espada, ela tinha uma certa limitação. Como ela era de chapa de ferro, eu chegava a espada e batia a espada nas coisas e ela não conseguia cortar, até que nós encontramos um determinado tipo de árvore que cortava facinho, porque era o caule mais molinho e tal, exatamente os pés de mamão que meu avô tinha plantado no terreiro inteiro. Então, eu, obviamente acompanhado pelo meu irmão, que não teve culpa nenhuma de nada, porque ele nem... assim, o prazer de usar a espada ninja era tão grande que eu não dividi com ele esse prazer. Então eu, no uso da espada ninja, eu cortei todos os pés de mamão que meu avô plantou. E o pior de tudo é que no momento de tomar o couro, porque hoje tem a lei da palmada, mas na época a gente apanhava, mas apanhava mesmo. Na hora de tomar o couro, eu coloquei meu coitado do meu irmão no meio da brincadeira e falei, não, mãe, foi Leonísio. E aí o couro foi nos dois. Aí eu imagino como é o sofrimento dos pais. Então, nessa brincadeira também de um filho, que realmente deu muita tranquilidade para os pais, uma das coisas que eu lembro, que eu consigo pensar, como que é possível, uma pessoa fazer uma coisa dessa? Eu ainda criança, não, você não vai fazer isso. Não é boa ideia, absolutamente não, você é menina. Menina não pode fazer essas bagunças. E quando passou um filme, Alien, o oitavo passageiro. Pode sim, sua expectativa é que não passa. Lançaram o filme Alien, o oitavo passageiro. Aí teve um determinado momento
que o camarada, no filme, o personagem, pegava e encostava um negócio, que eles queriam matar o ET, né? Encostou uma certa coisa no teto, assim, da espaçonave, e aí saiu caindo fogo para todo lado. Eu fiquei olhando aquilo ali, lembrei de uma máquina de solda. Aí, o que que eu fiz? Eu, com meus 8 anos de idade, passei a mão em 2 pedaços, né? 2 pedaços de arame, 2 pedaços de fio, e fiz uma tomada e ficava fazendo curto-circuito. Obviamente, se eu tomasse choque, né, poderia morrer, ficava fazendo curto-circuito. Imagina o que que é no momento que o pai chega e observa uma coisa dessa, né? E aí, e ali estão falando, menina geralmente é mais calma, né? E outra falou, meninas podem tudo. Não, tomara que ela nunca fique sabendo das minhas histórias. Mais E aí, assim, eu ficava brincando com artefatos elétricos, fazendo curto-circuito para todo lado. E dentre os artefatos elétricos, o artefato mais suicida que eu fiz, que foi pegar 2 fios e ligar dentro de um copo d'água com sal para ver aquilo borbulhar do nada, né? Porque o sal cria ali uma certa corrente. E aí um certo dia meu pai chega e vê eu fazendo aquilo, meu pai fica impressionado. Mas não era só isso, não era só isso. Assim, eu fico imaginando como que é agradável, como que é agradável o pai ver coisas como essas, né? Eu vou para o sítio, eu vou com meu pai para o sítio, e o divertimento convencional do sítio não deve ser uma coisa que eu e meu primo escolhemos naquela época, que foi caçar escorpião. E meu pai estava lá resolvendo problemas, e quando pensa que não, né? Nós, provavelmente nessa época a gente tinha uns 10 anos de idade, quando pensa que não, meu pai chega e pega a gente com um vidrinho, assim, com vários escorpiões, eu acho que eram 8 na época, a gente brincando com escorpião. Aí pai soltou o escorpião, obviamente deu umas palmadas, mas eu fico imaginando como que deve ser a cabeça de um pai quando ele pega essas coisas, que ele pensa assim, olha, eu já entrei muito em pânico, que eu pensei assim, a vida da minha filha não é uma coisa garantida, porque de uma hora para outra ela pode engolir alguma coisa, de uma hora para outra ela pode cair da escada, né? A vida de ninguém é uma coisa garantida, mas quando você se torna pai, você começa sempre a pensar no que pode acontecer. E aí eu fico pensando, o que eu fiz com meus pais durante, né, todo esse tempo? Aí só para... Todo mundo, né? Todo mundo, olha o que os pais passam. Os pais precisam ser realmente... perrengues. Os pais precisam ser realmente muito honrados, né? Aí, como se não bastasse, um certo dia, eu, ainda nessa fase minha aí, 9, 10 anos, eu fui até a casa do meu tio, hoje falecido, Adelino, encontrei na casa do meu tio um manual para fazer bomba. Na época tinha manual para fazer bombas e foguetes e tal. E eu peguei esse manual, levei esse manual para casa e comecei a colocar a coisa em prática. Assim, quem é da cidade de Jiquiri lembra, quando eu era criança, eu era uma espécie aí de Osama Bin Laden na cidade de Jiquiri. E meu pai tentava fazer de absoluto... Meus pais tentavam fazer de tudo para encerrar minha carreira de homem, né, produtor homem de... Não homem bomba, mas homem produtor de bomba. Até um certo dia que, assim, juntaram, né, nessas festas, né, normalmente Natal, não sei, nem lembro o que era, mas juntaram-se os primos e aí, da união de todos os primos, obviamente homens, a menina não pode, tá, Luísa? Obviamente homens. Eu lembro que nessa época tinha o Alexandre, estávamos juntos o Alexandre, o Michel, o Sérgio e eu. E aí nós unimos as nossas finanças para comprar mais material bélico, uma quantidade que fosse suficiente para fazer não simplesmente uma bomba, mas para fazer uma espécie de mãe de todas as bombas que a gente tinha feito até então. E vendiam para as crianças. A gente não vendia para criança, não. A gente fazia para detonar mesmo. Não, Léo, vendiam Vendia? esse material. Nossa, vendia. Em Jiquiri, vendia. Não, em Jiquiri, se uma criança quisesse comprar, na época, em Jiquiri, se uma criança quisesse comprar uma metralhadora, se tivesse para vender, a criança tivesse o dinheiro, ela comprava. Livre mercado. Lá era totalmente livre o mercado mesmo. E aí, essa foi a minha última atuação como produtor de artefatos explosivos, que nós fizemos realmente uma união de finanças de primos jovens, né, primos criança. Aí deu para comprar muito material. O material era a caixa de foguete. Ali a gente desmontava, tirava pólvora. E nós fizemos uma bomba realmente grande. E esse dia foi muito traumático porque nós não tivemos coragem de observar a bomba estourando, porque ela era realmente muito grande. Então, nós deixamos a bomba no terreiro, fomos para outra casa, a gente estava na casa da minha avó,
E a bomba estourou. A bomba estourou, a vizinha que estava grávida passou mal, teve filho no dia. Aí, Estourou a bolsa dela também. e assim, a vizinha passou mal. Olha só a barra que meu pai, obviamente, teve que enfrentar por causa de um filho muito bom. A vizinha passou mal. Os vidros da casa todos, absolutamente todos os vidros da casa quebraram por causa do impacto da bomba, né? Tem uma dilatação de pressão do ar e tal. Todos os vidros da casa, eles quebraram por causa do impacto. E eu lembro que eu parei de fazer bomba não por causa do efeito. O efeito seria, obviamente, né, para um pseudo, né, um pseudo micro-bolsonarista na época, talvez eu tinha esse perfil, mas, obviamente, o simples fato da bomba estourar todos os vidros significaria ali que nós conseguimos realmente atingir um nível de capacidade de produção de explosivo muito alta, mas não. Foi a expressão do meu pai quando ele viu o estrago e ele tendo que lidar com a situação, pedindo desculpas pro vizinho. Na hora que ele entrou, que ele foi entrando na casa, que ele viu todos os vidros quebrados, eu lembro que ele colocava a mão na cabeça, ele muito triste, ele olhava para aquilo, e eu achava que eu ia apanhar muito. Mas o que mais me impressionou naquele dia é que naquele dia meu pai entrou olhando, ele olhou para mim e eu não tomei as chibatadas tradicionais que todo mundo sabe que... Mas você assumiu que foi você? Hã? Olha, se eu negasse que foi eu ia fazer papel de Flávio Bolsonaro, né? Se eu negasse que fui eu, ia ser a coisa mais idiota do mundo. Ah lá, ó, Rosane, Léo terrorista. Negar a coisa mais óbvia. Tinha toda uma carreira, né? Igual o Queiroz, né? Tem toda uma sequência de depósitos, aí depois, não tem nada a ver, não. Tinha toda uma carreira sendo desenvolvida em cima da produção de artefatos explosivos. Aí, estoura uma bomba na cidade de Jiquiri, que dá pra escutar da cidade vizinha. Quando chega lá, a vizinhança toda apavorada. E os vidros todos quebrados. A mulher do vizinho no hospital. Não tinha como. Aí eu lembro que a expressão facial do meu pai, de dor do meu pai por aquele momento, me fez eu nunca mais desenvolver esses artefatos explosivos. Mas realmente a gente precisa valorizar muito, mas valorizar muito os nossos pais. E depois ele brigou com você? Não, aí que é o interessante. Esse evento, eu lembro que depois disso meu pai foi e conversou com todos os comerciantes. E pai era uma pessoa muito tranquila, não era de briga, não era de confusão nem nada. Aí meu pai usou exatamente o que aconteceu e foi conversar com os comerciantes. E eu lembro que o pai teve um argumento muito interessante que me contaram depois. Ele chegou perto dos comerciantes e falou assim: você acha que o dinheiro que vocês estão ganhando para vender foguete para criança justifica tudo isso que aconteceu? Aí ele conversou com todos os comerciantes, Jiquiri é uma cidade muito pequena, ele conversou com todos os comerciantes e ali ele conseguiu convencer todo mundo que não era prudente vender artefatos explosivos para as crianças, ainda que a venda gerasse um certo lucro, né? E a criança, obviamente, ela não tem esse nível de maturidade. Isso foi o quê? Anos 90 ou anos 80? Ah, isso foi há 30 anos atrás, né? Então, tem muito tempo isso aí. E eu consigo Mas naquela época era isso mesmo, eles faziam tudo pra criança. Não, assim, olha, hoje eu vejo a ideia de se proibir venda de armas, essas coisas, e quando eu vejo pessoas indo contra isso, eu penso, será que essas pessoas têm noção do que eles estão fazendo, né? Quando as pessoas começam a falar sobre a possibilidade de crianças fazerem cursos de tiro, né? Não crianças, mas adolescentes, eles estão criando ali uma personalidade. Obviamente, porque aquilo vai ficando divertido enquanto a pessoa não vê um dano acontecendo. Porque eu só percebi o dano quando eu vi que a mulher do vizinho foi para o hospital. Antes disso, eu não conseguia ver como dano, era só um divertimento. Para criança, tudo é divertimento, né, Luísa? Comer as coisinhas que estão no chão, inclusive tentar comer parafuso, é um super divertimento para ela, mas pra gente não é. Quando a gente vê ela pegando qualquer coisa perigosa, é um desespero. Pegando o prego da parede. Ela tentando pegar o prego da parede. Deixa eu agradecer Copenhague 57. Muito obrigado, Copenhague 57. Ele fala, que família linda. Muito obrigado. Cláudia Magalhães, parabéns pelo Dia dos Pais. Luísa está linda. Muito obrigado, Cláudia Magalhães. Branca Moraes. Léo, você é bom de prosa. Muito obrigado, Branca. Ah, o Léo é. Pessoal, eu sentei aqui, eu fiquei calada. Eu agradeço de coração e eu queria falar com vocês que uma coisa nós podemos concordar, eu falo sempre sobre política, e quando eu falo sobre política, eu costumo dizer que a política, ela influencia, sim, nos ganhos financeiros,
a nossa capacidade de futuro, tudo isso é muito importante. A gente percebe um presidente que está destruindo, bem dizer, o nosso futuro, mas se tem uma coisa que a gente precisa realmente lutar muito mais do que pela política, muito mais do que por qualquer outra coisa que se compra com dinheiro, que se consegue adquirir através do voto, é pela família. E eu penso hoje como foi bom voltar da Inglaterra. Isso eu agradeço muito o Léo Atucci, porque o Léo Atucci ele me convenceu a voltar da Inglaterra. E quando a gente sai, normalmente quando a gente sai de casa, o que costuma acontecer é a gente pensar, não, vou construir o meu futuro, vou construir, a gente vai para outro país, a gente pensa nisso, não, vou ter uma condição melhor financeira. Olha, é muito importante a gente lutar pelo nosso país, é muito importante, porque por mais que você seja jovem, é aqui que sua família vai ficar. É praticamente impossível uma pessoa conseguir sair do Brasil e levar toda a família. E no momento que o Reino Unido votou sim pelo Brexit, a primeira coisa que eu falei com a Jennifer é, eu quero ir embora daqui. Ela falou comigo, mas por que a gente vai embora se a gente já tem direito de ficar? Porque como a gente já tinha 5 anos, hoje a gente já teria feito a cidadania inglesa. E quando ela falou comigo essa questão de, a gente pode ficar, eu falei, olha, a gente pode ficar, mas a nossa família nunca vai poder entrar aqui. Porque, tecnicamente falando, a minha família tem direito à cidadania italiana. O Reino Unido saindo desse bloco, eu poderia manter para mim, para Jennifer, e se a Luísa tivesse nascido mesmo com a gente na Inglaterra, para ela também, obviamente, a gente poderia manter esse direito de ficar no Reino Unido, mas o que mais pesou para mim naquele momento é, eu não vou poder levar minha família. E hoje eu falo com vocês, e falo de coração, e falo em especial para os eleitores do Bolsonaro, que ainda não conseguiram entender o que está acontecendo com o Brasil. Quando vocês começarem a pensar coisa do tipo, olha, não, tá bom demais, olha, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, o Bolsonaro tá acabando com isso, mas eu não vou precisar disso. Pensa na sua família. Quando você for pensar numa coisa do tipo, você tem 14, 15 anos de idade, e você começa a pensar coisa do tipo, olha, o Brasil tá indo para uma situação mais liberal, né? Eu vou ter oportunidades, pensa no seu pai. Seu pai tá indo aí provavelmente para uma idade de aposentadoria, e eles estão tirando dele agora o direito de aposentar. E o que eu falo com vocês que é muito importante pensar na família, e não sei se vocês perceberam, mas tem pessoas que até me criticam por isso, eu sou contra a ideia de comunismo, mas eu não abro mão de que a sociedade mantenha um serviço de saúde junto com o serviço de educação, porque esses dois pontos são importantíssimos para mim. Porque eu tive muitos obstáculos, porque eu não estudei, eu não tive realmente a oportunidade de estudar, talvez porque minha mãe e meu pai não viam isso como sendo prioridade. Obviamente eu saí de casa com o 2º grau, mas investimento em educação privada, eu comecei a fazer um curso em São Paulo, eu não tive condições de continuar pagando, eu só fui estudar depois de bem adulto. E o meu pai morreu no hospital do SUS, e ele morreu no hospital do SUS porque ele foi mal atendido nesse hospital do SUS. Ele foi mal atendido porque esse hospital, infelizmente, não tinha médicos cubanos. Esse hospital, ele tinha desses médicos que não têm amor ao próximo, e eles deixaram meu pai sem atendimento depois de um sufocamento. Meu pai estava na CTI, ele teve um sufocamento com a própria saliva, depois de uma cirurgia, e os médicos simplesmente não atenderam. Eu até falo com muita revolta que talvez os médicos estavam jogando baralho na hora e não podiam fazer isso. E hoje eu chamo a atenção da importância de nós termos um sistema de saúde realmente estruturado, de nós termos também uma opção para que as pessoas comecem a ter uma visão da medicina, não somente como sendo um produto para ser vendido, né? A cura vendida a troco do dinheiro, mas uma visão mais, digamos que uma visão mais cubana da medicina. Eu sou totalmente contra o modelo político de Cuba, sou totalmente contra a ideia de Cuba não deixar os cubanos saírem de Cuba, assim como sou totalmente contra o embargo dos Estados Unidos contra Cuba, mas uma coisa nós precisamos concordar, e nós precisamos concordar isso principalmente por causa da nossa condição. Nós não somos milionários e, infelizmente, nós não somos o objeto de atenção da classe médica.
né? A classe médica, obviamente, só pensa... Né? Não todos os médicos, eu tô falando da classe, tá? Se você é uma exceção, me desculpa, mas a classe médica só pensa naquilo, que é o dinheiro. E o meu pai morreu exatamente porque estava nesse hospital do SUS. Ele não tinha, né? Tem tanto meu pai como eu, a gente não tem cara de rico, como a gente não tem cara de rico. O médico, infelizmente, ele não... Né, sem essa concorrência de uma medicina humana como a medicina de Cuba, o médico brasileiro ele vai sendo conduzido, a postura do médico americano é aquela coisa, ou dinheiro ou morte. Aí o que a gente precisava no Brasil é, obviamente, jamais o sistema político econômico de Cuba, mas a ideia de amor ao próximo que Cuba conseguiu desenvolver dentro daquela ilha. E eu posso dizer que meu pai morreu por causa disso, porque o médico não tinha nenhum tipo de amor ao próximo. Então, a construção, eu posso dizer que a construção da personalidade, ela foi em grande parte por causa dos momentos intensos que eu vivi com meu pai, né? As dificuldades durante a vida, essa dificuldade no final da vida dele, também nessa questão aí do mau atendimento e muito mais. Então vamos mudar de assunto. Dá beijinho na Luísa, que ela tá com soninho. Luísa! E quer ir. Como é que ela fica feliz? Quer ir dormir. E é, o papai dos pegou. pais, pra todos os pais que estão aí. Olá, Laís Severo de Oliveira. Camarada Léo, parabéns pelo teu dia e por tua família. Amor. Parabéns para todos os pais. E se você ainda não for pai, parabéns, porque você tem um pai. Então eu acho que hoje realmente é um dia... É um dia convencionado, lógico, porque o dia dos pais tem que ser todos os dias. Vai, tá? Ah lá, Luísa, fica feliz, ó. Começou a balançar, ela fica feliz, ó. Ó. Ela quer ir pro chão também. Ah lá, já começou a ficar feliz, ela. Agora tava tendo um showzão da banda Enigma, por isso que eu demorei um pouco pra começar a live, porque o barulho tava muito forte, aí obviamente ia entrar no... O que acontece é o seguinte, se o som da música que eles estão tocando lá fora entra na live e a música não é permitida para uso no YouTube, o YouTube derruba a live. É uma coisa bem complexa essa coisa aí de uso de música. Então vamos lá. Eu vou lá, gente. Boa noite pra vocês. Boa noite. Até mais. Daqui a pouco, inclusive daqui a pouco, quando a Luísa for dormir, a gente vai colar os adesivos no quartinho dela, porque agora a Luísa tem até um quartinho. Olha, coincidentemente a Luísa... Olha, gente, a Luísa foi, eu falo... A Luísa tem um percurso de vida, é um percurso de vida muito louco. Eu falo que a Luísa, ela foi criada na obra, coitadinha, porque saímos de São Paulo, ela foi gerida na obra, ela foi produzida na obra, e ela tá morando na obra desde que foi, praticamente, desde a concepção. Desde que nasceu. Desde a concepção, ela tá na obra, né, praticamente. E eu já até imagino o que eu vou fazer quando a obra realmente acabar, né? O momento vai ser muito feliz. Tem que gravar o som de obra. Eu vou gravar, eu já estava pensando, eu vou gravar os ruídos, né? Aqueles ruídos das máquinas, e vou colocar esses ruídos, porque se ela tiver dificuldade de dormir, eu vou e ligo para ela. Deixa eu acertar o teto aqui para colocar o cenário tradicional, falar um pouquinho de política, mas lembrando vocês que muito mais importante que a política é a família. Deixa eu tentar alternar aqui para o cenário tradicional. Olha ele aí, o cenário tradicional do programa Léo Estopa ao vivo. Cheguei. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês. Muito obrigado para quem teve paciência de ouvir esse meu desabafo, né? E hoje eu vi uma coisa muito... Hoje eu vi uma coisa muito interessante, pessoal, que foi a questão do Bolsonaro falando que o Dallagnol é comunista. Deixa eu ver só se eu abro aqui no outro navegador. Deixa eu voltar aqui. E vou, aos pouquinhos eu tô abrindo aqui as... Deixa eu colocar só a claquete aqui, só para não ficar estranho. Aos pouquinhos eu vou abrindo aqui os elementos aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu abro aqui os comentários para agradecer vocês pelos comentários. Esse aqui já está aberto aqui, então eu já consigo colocar esse aqui no ar. E a Jennifer fez essa camisa de surpresa. Então ela falou assim, eu fiz a camisa de surpresa e nós vamos usar na live. Então vamos usar na live a camisa que você fez de surpresa, claro. Deixa eu trazer então e agradecer mais uma vez
superchat, Olaí Severo. Camarada Léo, parabéns pelo teu dia e por tua linda família. Muito obrigado. Muito obrigado também, Copenhague 57. E deixa eu trazer para vocês aqui também os comentários aqui do outro canal. Tô abrindo aqui aos pouquinhos, que eu fiz o outro cenário hoje. E tá aqui, comentários do outro canal. Muito obrigado, pessoal que está comentando aqui no Leonardo Estopa. Léo Estopa, deixe de lado o fanatismo pela política. O reino de Deus está próximo. Reflexão bíblica. Olha que legal, reflexão bíblica aqui. Mas a gente não pode se omitir, né, o reino de Deus. Eu concordo com o que você fala, mas eu não tenho fanatismo por política. É até interessante, quando o reino de Deus está próximo, fala sobre eu ter fanatismo por política, que é o contrário. Cadê o reino de Deus está próximo? Passou aqui, tá aqui, ó. É o contrário, reflexão bíblica. Eu não sei se você sabe, eu sou... o meu sonho era fazer um trabalho, eu sempre sonhei em ser... pessoal, em ser apresentador de um programa relacionado à arte. Eu sempre quis falar sobre bandas, né, músicos, essas coisas. Eu nunca quis falar sobre política. E o que me levou a falar sobre política foi o desespero a respeito do que está acontecendo no Brasil. Eu não tinha... Foi até interessante que o assunto política, ele conseguiu me fazer ter coragem de ir para frente da câmera. Porque eu sonhei a vida inteira que um dia eu faria alguma coisa relacionada à arte, faria entrevistas, mas sempre fui muito... eu sempre fui muito tímido. E no dia que eu percebi o ataque contra a democracia brasileira, no dia que eu percebi o que estava acontecendo com o Brasil, aí eu entrei em pânico e eu tive coragem de fazer, porque eu pedi para a Jennifer fazer. Ela falou, mas eu não entendo disso que você está pedindo. Não, mas eu escrevo para você. Ela não quis fazer e eu fiz o primeiro. Então, pode-se dizer que são dois pontos conectados, né? Por um lado, o fanatismo, né, pela política nunca existiu. Eu posso dizer que eu sempre detestei política por causa dos políticos, mas eu posso dizer para vocês que a minha vinda para o comentário político foi exatamente porque eu percebi que eu poderia fazer diferença, pelo menos para mim. Que eu pensei, ainda que eu não consiga mudar o Brasil, eu não vou guardar dentro do meu coração aquela informação que eu gostaria de compartilhar com os outros. E é o que eu tenho feito. Eu posso dizer para vocês que o prazer de ter a sensação de dever cumprido depois que eu faço um comentário, que eu tenho uma percepção de uma coisa, eu acho que eu preciso compartilhar isso, eu não posso deixar isso escondido só para mim. E depois que eu tenho uma percepção que eu compartilho, eu me sinto realmente realizado nesse sentido. Olha, eu fiz a minha parte, se não der certo, pelo menos eu fiz o que eu poderia fazer. Deixa eu já abrir aqui a página do Brasil 247 para fazer alguns comentários aqui nesse fim de domingo, mas deixa eu agradecer aqui o Sil Lopes. Obrigado, Sil. Ele fala, Deus te abençoe e te proteja, Léo, e toda a sua família. Eu tive 8 pais. Léo vai ser deputado federal. Obrigado, Sil Lopes. Sil Lopes, feliz dia dos pais, Lula, o homem que foi pai do nosso país. Deus te abençoe e proteja. Muito bem, importantíssimo. Porque o que o Lula fez pelo brasileiro, né, e é muito interessante, né, quando eu falei sobre os pontos que eu percebi que antes de ser pai, isso é muito interessante. Antes de ser pai, eu percebia tudo que eu fazia como sendo um divertimento e percebia tudo que os meus pais faziam como sendo uma encheção de saco. Olha, por que meus pais estão me enchendo o saco e eu não posso brincar de ninja, né? Era sempre assim. Hoje, quando eu vejo o desespero que eu fico quando a Luísa está numa situação de risco, e para mim tudo é risco, aí eu percebo o que eu fiz meus pais passarem. Ó, notícia boa, vou trazer notícia boa para vocês. Demora e sinaliza novas revelações da Vaza Jato. O pessoal do Tic-Tac já trocou a pilha do relógio, né? E assim, eu falo sempre, né? A Vaza Jato está trabalhando aí com requinte de crueldade. Eu tenho gostado muito dessa postura deles de ficarem sempre, né,
espetando para que as pessoas consigam entender o que está acontecendo. A Blitzkrieg de Bolsonaro. O presidente marcha em sua revolução permanente, deixando seus adversários permanentemente impressionados, respondendo por impulsos, escreve o colunista Ricardo Copelli. E PT vai à justiça contra Moro por armação que tenta associar o partido ao PCC. O que estamos vendo é uma escalada autoritária que começa exatamente assim. Com o uso político das polícias, vamos enfrentar essa prática e fazer esse embate em todas as frentes, judicial, midiática, política, até a verdade prevalecer. Eu acho muito importante nesse momento a Glaze aproveitar exatamente por causa daquele ponto que eu falei com vocês. Se for aprofundar nas coisas relacionadas ao PCC, vai ficar bem claro que é o contrário. O PCC provavelmente até gravou esse áudio exatamente porque o contrário acontece. O PCC é deles. Mas vamos ver o que vai acontecer. Obviamente, eu torço para que tragam essas informações. E olha que interessante. Fernandes e Kirchner derrotam Macri nas eleições primárias na Argentina. Isso é muito interessante, pessoal, porque isso mostra que o fascismo, a loucura de direita, isso é transitório para os países subdesenvolvidos. O grande problema é, esse transitório, ele pode demorar muito se a gente não tiver condições de conscientizar o povo. Porque lá na Argentina o povo percebeu que deu ruim. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos um problema. O povo ainda não consegue aceitar a ideia que não deu certo. O povo ainda fica tentando sustentar a possibilidade do governo Bolsonaro dar certo. Então isso aí é uma coisa que depende de nós. A gente tem que mostrar que está tudo errado. Bolsonaro ataca de novo o Nordeste. É preciso chuva de honestidade na região. General Vilas Boas assume discurso bolsonarista contra Alemanha e Noruega. É interessante, pessoal, sobre essa questão ambiental. É muito importante dizer que esse discurso de que a preservação do meio ambiente impossibilita o crescimento do Brasil é um discurso antigo. Isso não é um discurso que nasceu agora com o Bolsonaro. Os militares têm esse discurso há muito tempo e esse discurso é fundamentado... Esse discurso é fundamentado principalmente pela ideia aí de umas correntes econômicas liberais que acham que não tem nada a ver uma coisa com a outra. José Benedito da Silva, obrigado. Léo, esses idiotas confundem a luta por direitos e por um mundo mais justo com fanatismo político. Lamentável. Muito obrigado, José Benedito. Não, José Benedito, eu vou te contar. Normalmente, um lado sempre acha o cara do outro lado como fanático. Isso é normal. Eu participando de um debate político sobre, no mestrado, olha, pra vocês terem uma ideia que não é uma coisa de leigos, A gente conversando sobre as questões da Lava Jato num grupo de mestrado, e uma das mestrando é juíza, e ela, obviamente, naquele discurso louco lá de fanático coxinha, ela falando bem do Moro, etc e tal. E eu comecei a dizer que existe o grande problema da Lava Jato, ao meu ver, é a falta de imparcialidade. Falei, olha, a luta contra o crime não é o problema. O problema é que no momento, e eu falei de uma forma muito acadêmica, até porque eu estava no ambiente acadêmico, eu falei, olha, não há nenhum problema em se lutar contra o crime. O problema é você lutar contra o crime de um grupo político e deixar... Eu nem falei que o Moro tinha sido... que o julgamento tinha sido um processo completamente forjado. Eu falei só isso. O grande problema é que quando você foca nos crimes de um grupo político, você fortalece o outro grupo político que às vezes é igualmente ou mais corrupto. Isso no ambiente acadêmico, para evitar dizer que eu estou falando que o Moro condenou sem provas. Não, falei dessa forma. Olha, a juíza de direito, ela entrou em colapso quando eu falei que o Moro estava sendo parcial e a Lava Jato só estava focando em um lado da política. E ela me chamou de militante petista. Olha, uma juíza de direito entrou em colapso conversando comigo, me chamou de militante petista. Aí eu olhei e pensei, será que ela não percebe que ela está sendo militante da Lava Jato? Ou seja,
O cara te chama de fanático, mas ele não percebe que ele está sendo fanático por outro lado. Ela me chamou de fanático, militante petista, só porque eu falei que a Lava Jato deveria perseguir o crime de todos os grupos políticos, não enfocar apenas em um grupo político. E ela entrou em... Ela, que é juíza de direito, ela entrou em parafuso, saiu do nível acadêmico, brigou, xingou, me chamou de militante, porque eu falei que uma luta contra a corrupção só seria luta contra a corrupção se ela focasse em toda a corrupção, porque senão ela criaria um problema maior, que é a permissão da corrupção por uma parte da política. E eu não entrei muito em discussão, não. Eu só fiz o meu trabalho daquela disciplina exatamente para ela. O que eu fiz? Eu fiz o trabalho daquela disciplina criticando os juízes e falando que os juízes julgam conforme os seus interesses e buscam nas leis fundamentos para justificarem aquilo que eles já acreditam. Aí ela assistiu o meu trabalho, provavelmente ficou com muita raiva. Deixa eu agradecer aqui. Juristas globais pedem Lula livre e se dizem chocados com a quebra da legalidade no Brasil. Aí eu acho que quanto mais Foi ontem que uma pessoa perguntou para mim o que era necessário para o Nordeste se separar do resto do Brasil. Eu falei, ela precisa deixar o Bolsonaro no poder, porque o Bolsonaro está fazendo isso acontecer. Até atletas fazem protesto contra Trump nos Jogos Pan-Americanos. Miriam Leitão detona Moro e diz que ele jamais poderia servir a Bolsonaro depois de prender Lula. Oh, Miriam Leitão, você é parte disso. Eu só não estou entendendo por que você não está no governo Bolsonaro. Agora, essa aqui que eu achei mais engraçado. Bolsonaro compartilha post que chama Deltan de esquerdista. Para responder uma campanha lançada por grupos direitistas como Vem Pra Rua, que pedem que Deltan Dallagnol seja nomeado Procurador-Geral da República, Jair Bolsonaro compartilhou publicação que afirma que o procurador é de esquerda. Você sabe o que é isso, pessoal? Por que eu falei que essa parte é a parte que eu mais gostei? Isso mostra que o Dallagnol está abandonado. Se o Bolsonaro chama o Dallagnol de esquerda, o que o Bolsonaro está tentando fazer nesse momento é diminuir a necessidade de se associar ao Dallagnol. O que o Bolsonaro está fazendo é mais ou menos assim, olha pessoal, a gente não precisa proteger esse cara não, esse cara é do PT. E aí eu falo com vocês, olha, isso é muito importante. Isso é muito importante. Como pode um Gil Lucas continuar apoiando um discurso de um Bolsonaro que tem a coragem de dizer que o cara que armou todo um esquema de conluio entre o Ministério Público e o Poder Judiciário para prender a esquerda é de esquerda? Como que o Bolsonaro pode dizer que um procurador que estava negociando as suas atividades de procurador com banqueiros é de esquerda? Então, essa falta de coerência talvez seja uma chave para a gente chegar, obviamente, não aos mais alienados. Os mais alienados são inalienáveis, né? Ou seja, indesalienáveis. Os mais alienados, os mais fanáticos, esses aí a gente não recupera não. A gente tem que torcer para que venham os outros para ocupar o lugar deles. Mas eles, obviamente, não, as pessoas que pensam um pouquinho, elas começam a pensar se faz sentido. Deixa eu... Bolsonaro só pensa em alimentar milícias digitais. Agora, o mais legal é isso aqui, ó. Esse cara, ele é muito estrategista. Isso é muito legal, olha. Frota sai das redes sociais. Cansei problemas com a qualidade de vida. O deputado federal Alexandre Frota, lembrando, deputado federal Alexandre Frota, que esteve sempre com o MBL, incentivou a vida de conflito entre direita e esquerda que nós temos hoje. O Alexandre Frota, ele era o responsável por encher os bonecos, né, que eles chamavam de pichulecos, que eram os bonecos para agredir o ex-presidente Lula. Ou seja, o Alexandre Frota que se edificou através do ódio. O Alexandre Frota lembra, olha gente, nada de inteligência, tá? Nada de inteligência. O Alexandre Frota lembra muito a vingança do Hitler. Vingança do Hitler é porque algumas pessoas imaginam que o Hitler se vingou da Alemanha porque o sonho do Hitler era ser artista plástico. E por que o Hitler? Olha que loucura. O Hitler, segundo os historiadores, é descendente da família Rockefeller, que é uma das famílias, que é hoje talvez a família mais rica do mundo. E ele é descendente da família Rockefeller porque a avó dele era empregada
doméstica na casa dos Rockefeller, ela foi mandada embora quando ela estava grávida. Então atribuem exatamente isso que falam, que o Hitler é descendente de judeu, e tem muita gente que acredita que o Hitler se vingou dos judeus porque ele não teve reconhecida a descendência dessa família que sempre foi uma das famílias mais ricas do mundo. Então o Hitler, durante sua juventude, ele tentou ser estudante da Universidade de Viena. Como ele foi rejeitado exatamente por causa de não ter essa origem nobre, o Hitler ele se revoltou primeiro contra a raça, isso é uma teoria, tá, gente? A raça que não quis aceitá-lo, que são os judeus, aí ele se revoltou com os judeus por causa disso, porque ele poderia ter tido a oportunidade de estudar nessa universidade, e ele não estudou porque ele não vinha de uma família nobre. E ele também se revoltou aí com a Alemanha, porque a Alemanha não deu para ele, né, a Alemanha, a Áustria, né, o conjunto que ele considera como sendo o conjunto alemão, né, a Áustria, Prússia, esses lugares aí. E aí ele vai e acaba com tudo e realmente faz toda a confusão porque ele não pôde estudar artes plásticas. Para mostrar que ele tinha muito dom para artes plásticas, ele falsificava a obra dos mais famosos da época. Então as pessoas chegavam, nossa, que legal, você tem um quadro tal? Tenho. Na verdade era uma falsificação do Hitler perfeita e ali ele mostrava que ele era fantástico, né? E exatamente aí que está o lance, né, do ódio do Hitler. O Alexandre Frota, obviamente, ele é o oposto, né? Ele nunca foi um ator com talento, nunca teve talento para ator, mas ele sempre foi muito revoltado, porque nunca ele conseguiu, digamos que, cravar seu espaço na arte brasileira. Ele sempre foi rejeitado como artista, ele sempre teve contatos importantes, ele sempre conseguiu ter contato com muita gente, sempre, obviamente, transitando nas maiores emissoras, mas ele nunca teve aquele apelo público, ele nunca teve a estrela que brilha, né? Podemos dizer que o Alexandre Frota e o Philippe Dillon têm uma pequena diferença. O Philippe Dillon sempre foi rico, e por isso o Philippe Dillon teve mais oportunidade de se incluir em projetos, mas não tem talento nenhum, ao meu ver, me desculpem quem acha que está errado. E o Alexandre Frota, ele não tem talento, mas também não é filho de gente tão importante quanto o Philippe Dillon. E aí o Alexandre Frota, ele, para se vingar do Brasil, ele entrou nessa onda aí de colocar o Brasil para brigar com o próprio Brasil, todo esse ódio. Agora ele quer pular fora disso. Agora ele quer fazer de conta que ele não fez nada. Então ele sai das redes sociais, mantém o salário de deputado, obviamente, volta para as redes sociais falando mal do Lula nas próximas eleições. Deixa eu agradecer aqui os superchats. Queria lembrar, vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desses vídeos. Muito obrigado, Sil Lopes. Miriam Metástase da Globo. O filho dela escreveu o livro a favor do Moro e uma parente dela trabalhava com Moro, Miriam Cretina. Aí tem maldade, Léo. Sil Lopes, olha, a Globo, quando a gente pensa nesse grupo Globo e contextualiza a Globo dentro da política, a Globo, ela faz parte do mesmo grupo político do PSDB. E tem, desde o meu primeiro vídeo eu falo, pessoal, vocês não conseguem perceber que o Moro é um político do PSDB não filiado, porque um juiz não pode ser filiado? Todo o trabalho do Moro, desde o início da sua fama até hoje, tem sido um trabalho do PSDB. O Moro e o Dallagnol são pessoas, obviamente, do PSDB, assim como o pessoal da Globo. Obviamente, PSDB e Globo podem ser resumidos em sendo uma mesma estrutura. Roger Mello, boa noite, Léo. Eu tenho certeza que a Luísa vai ter muito orgulho de ter um pai guerreiro e culto como você. Muito obrigado, Roger. Será que você poderia explicar como a Lava Jato acabou com as indústrias brasileiras? Vou falar sobre isso sim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Muito obrigado, Darlan Farias. Léo, sou seu fã. Qual a chance de Lula sair dia 14? Olha, eu acho... E muito obrigado, Sueli. Resistência, interdição já. Bozo está totalmente incapacitado de governar, louco de pedra. Falando sobre a questão da possibilidade do Lula sair dia 14, Darlan, eu acho que é muito difícil isso, porque quando a gente pensa no Lula sair dia 14, se o Moro... Existe a possibilidade, sim. O Lula sair, mas ele sair depois de aprovada a reforma da Previdência. Isso começa a trazer uma possibilidade.
Mas ele pode sair dia 14? Talvez, com uma condição de não se falar, do Lula não falar publicamente. Qual que seria a proposta, ao meu ver, do STF? Olha, Lula, nós vamos te dar uma liberdade provisória. Você vai para casa porque a coisa está ficando feia. Mas as condições da liberdade provisória podem ser estipuladas pelos juízes. Aí o STF vai impor a condição que o Lula não pode se manifestar politicamente. Isso é uma ideia louca que veio na minha cabeça e eu imagino que eles podem fazer isso para tentar calar o Lula, ou seja, vão libertar o corpo do Lula, mas a mente dele e a palavra dele vão continuar presas. Isso é uma possibilidade. Agora, se o Lula é liberto e o Moro é considerado suspeito, a gente tem uma situação complicadíssima, que as eleições vão ser consideradas fraudadas e por isso tudo que o Bolsonaro fez, e até mesmo tudo que o Congresso fez, é contestável. E tem também um detalhe, né? Se o Moro for considerado suspeito, ele cometeu crimes, ele usou, obviamente, o Poder Judiciário para manipular as eleições, ele tem que ser preso. Será que o STF já está em condições de prender o Moro? Prendeu o Dallagnol? Então são muitos pontos para imaginar a possibilidade de libertação do Lula. E deixa eu só comentar que o MRX, como está o mercado para engenharia elétrica aí no Reino Unido. MRX, eu voltei para o Brasil já tem quase 2 anos. Quando eu saí do Reino Unido, MRX, eu estava trabalhando na área de engenharia elétrica, eu trabalhava para uma empresa que chama-se British Engineering Services. Eles continuam mandando e-mails procurando pessoas para trabalharem como engenheiros, eles têm todas as engenharias, obviamente, mas pelo que parece está bombando. Quando eu saí da Inglaterra, eu lembro que eles falavam que a Inglaterra tinha que importar, ou seja, não tem dentro da Inglaterra, eles precisariam importar 50 mil engenheiros, e agora com a situação do Brexit ficaria mais difícil ainda. Agora, desses 50 mil engenheiros, eu não consigo te falar quantos seriam os engenheiros eletricistas, mas eu posso te dizer que está bombando sim. Deixa eu agradecer Shirley Barrios, parabéns pelo Dia dos Pais, Léo, obrigado Shirley. Obrigado também Darlan, obrigado Shirley Barrios, que traz aqui o superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria lembrar vocês que vocês ajudam o meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Robson Clemente, vocês recebem quanto do PT? Robson, quando você fala você fala eu, a Jennifer e a Luísa? Olha, o último pagamento meu do PT foi R$1.500.000. Foi pelo trabalho do mês passado, mas depende muito. Assim, eu ganho R$1.000 por cada vez que eu falo a palavra Lula, Robson Clemente. Então eu faço os cálculos. Por exemplo, olha, eu quero comprar uma Ferrari. Aí eu penso, olha, para comprar uma Ferrari eu preciso, né, ter tantos milhões. Aí eu vou calculando ali e falo, eu preciso falar a palavra Lula tantas vezes, eu preciso falar mal do Bolsonaro. Então tem uma tabelinha, Robson. É mais ou menos assim, cada vez que eu falo mal do Bolsonaro, se eu falo mal do Bolsonaro por 5 minutos, eu ganho ali R$2.500. Então o que aconteceu? No mês passado, o PT, né, tem o órgão de chama radar de imprensa, que eles ficam analisando todo mundo que está falando bem do Lula e falando mal do Bolsonaro. No mês passado, como foi um mês muito bom para falar mal do Bolsonaro e falar bem do Lula, deu R$1.500.000. Eu acho que esse mês eu devo ganhar 1.100.000 por aí, né? E tô tentando aí chegar nos 500 bilhões que o PT desviou para Cuba. Mas eu acho que mais uns 3 anos pegando firme eu consigo talvez juntar aí esses 500 bilhões e ser dono do BNDES. Eu pretendo também comprar, obviamente, um jatinho, um iate ali a ilha de Fernando de Noronha. E talvez, quem sabe, né, se eu conseguir fazer 3 lives por dia para falar Lula livre várias vezes e ganhar muitos milhões, até comprar a Friboi, né? Então, agora a Jennifer também recebe, ela recebe só uma boquinha, ela não recebe muito, é só R$200.000 por mês, né? E é mais ou menos assim que funciona. Mas mesmo assim eu gostaria de te falar que mesmo eu recebendo tantos milhões do PT, eu passo uma certa dificuldade financeira. Então, se você puder me ajudar, né, faz um depósito aí nas contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Rejane Maria Sevenhago, obrigado, Rejane, muito obrigado pelo superchat, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pelo carinho, pela participação, né, muito importante para o crescimento dos canais. E eu vou voltar lá em cima porque na hora, né, eu não gosto de ficar falando muito essas coisas, né, pessoal, de ficar com quantos milhões que eu ganho, essas coisas assim. Mas já que o colega perguntou, talvez ele tenha um incentivo aí, né, de trabalhar para o PT. Existem boatos de que o PT vai desviar do BNDES.
e dessa vez não vai ser para Cuba, não. Acho que dessa vez é diretamente para a Venezuela. R$1 trilhão. Se o PT conseguir desviar esse R$1 trilhão para a Venezuela, eu tô pensando aí que de repente sobra para mim aí talvez até uns 20 milhões, né? Assim, uns 20 milhões só para gastar, comprar presente para Luísa, né? Porque sabe como é que é, né, gente? As coisas, para nós da esquerda, as coisas são realmente muito fáceis, né? E aí fazendo, obviamente, esse pequeno desvio aí do BNDES, a gente consegue ter um pouquinho mais de grana aí no banco. Benedito José Bernal, como fica a reforma para quem já tem anos de contribuição? Digamos 25 anos de contribuição, por exemplo. Benedito José Bernal, se você tem 25 anos de contribuição, a reforma absolutamente tudo. O que a reforma não vai atingir são as pessoas que vão entrar na transição, que aí as pessoas vão entrar numa coisa que chama pedágio, elas vão ter que contribuir, por exemplo, se você está faltando, vamos imaginar que estão faltando 5 anos para você se aposentar, aí vai passar de 5 para 7,5 e você entra nessa regra de transição. Agora, se você contribuiu 25 anos, aí você tem que cair na regra nova, né? A outra opção é lutar para tirar o Lula da cadeia e acabar com a reforma da Previdência. Mas se ela passar, é isso aí. Deixa eu agradecer Roger Melo. Obrigado, Roger Melo. Muito obrigado, Rejane. Roger, ele falou que como a Lava Jato acabou com as indústrias brasileiras, né? Eu falo, né, Roger Melo, muito sobre esse assunto, né? E as pessoas precisam entender essa questão da Lava Jato como sendo um processo sistêmico de vários elementos que foram, digamos que foram colocados, né, vários venenos que foram colocados na economia brasileira para conseguir levar o Brasil para essa desgraça econômica que ele vive hoje. E a Lava Jato, primeiro, ela teve um motivo para acabar com as indústrias brasileiras. Isso para evitar que as pessoas imaginem que, mas espera aí, a Lava Jato não faria isso. Não, a Lava Jato ela veio para acabar com a indústria brasileira porque a indústria brasileira estava prejudicando determinadas indústrias dos Estados Unidos, de outros países que precisaram acabar com a indústria brasileira para recuperarem aí mercados que eles perderam para o Brasil. Como que ela acabou? Através da destruição das maiores indústrias, como por exemplo OAS, prejudicando a JBS, enfim, através da destruição das grandes indústrias, a destruição das grandes indústrias acabou repercutindo nas indústrias menores. Então você imagina uma indústria como a OAS, né, uma indústria da construção civil como a OAS, ela não vive simplesmente gerando riqueza só para a OAS, ela gera riqueza para os funcionários e para os fornecedores. No momento que os trabalhadores pararam de ganhar dinheiro, eles pararam de comprar no mercado. Então diminuiu a demanda por produtos. Essa diminuição da demanda por causa do consumo dos funcionários é só um detalhe. Imagina que todas as empresas que antes vendiam para a OAS pararam de vender para a OAS porque ela quebrou. Aí aquela fábrica de cimento quebrou. Porque a fábrica de cimento quebrou, aquela mineradora que vendia para a fábrica de cimento fechou. Porque aquela mineradora fechou, ela não compra mais caminhão, por exemplo, ela não contrata mais as pessoas que ela contratava antes. Então a estratégia da Lava Jato, que algumas pessoas imaginam a Lava Jato como sendo uma luta contra a corrupção, outros imaginam como sendo simplesmente uma estratégia para tomar o governo, mas não é só isso. A finalidade principal da Lava Jato foi tirar as grandes empresas brasileiras da frente das empresas americanas. Então, quebrando uma grande empresa, você vai quebrando os fornecedores daquela grande empresa. Então você imagina, olha, tem aquela empresa ali, a Fiat, vamos imaginar que tem a Fiat. Tem várias empresas que só existem porque elas prestam serviços para a Fiat, mas para pensar uma coisa muito simples, tem aquela senhorinha empreendedora que montou uma empresa para fazer, vamos imaginar que o Marmitex para um setor da Fiat. Então aquela senhorinha ela fornece o Marmitex só para aquele determinado setor da Fiat. Ali ela fornece, por exemplo, 1.500 Marmitex por dia, né? Um chute aqui. No momento que aquelas pessoas da Fiat, a Fiat quebrou, as pessoas param de comprar naquela senhorinha. Mas se ela fazia 1.500 Marmitex por dia, ela empregava muita gente e comprava muito material nos distribuidores de alimentos. Por exemplo, no Ceasa, se a gente pensa na região metropolitana de Belo Horizonte e Contagem. Esse Ceasa vai vender menos, então ele vai despedir pessoas. Então essa conexão entre as empresas
explica como que a Lava Jato foi muito estratégica para acabar com a economia brasileira. E eu falo, isso é muito importante que as pessoas entendam, pessoal. Porque no momento que a gente tem pessoas ainda acreditando que a Lava Jato foi uma luta contra a corrupção, essas pessoas estão assumindo a ideia de que o Moro e o Dallagnol não sabiam que eles estavam destruindo a economia brasileira. Isso é uma coisa muito óbvia. Eles fizeram para destruir a economia. Você imaginar que o conhecimento de que destruir a economia através de quebrar as maiores empresas é um conhecimento restrito a poucas pessoas, você tá querendo imaginar que juiz e procurador não têm inteligência o bastante para saber isso. Eu falo com vocês, hoje eu sou estudante de bacharelado e mestrado em Direito, né? Inclusive gostaria de fazer um jabá aqui para a universidade, para a escola onde eu faço, eu vou até colocar toda vez que eu faço isso, eu faço questão de falar toda vez que eu falo de algum curso que eu estou fazendo e que eu gosto, que eu considero de boa qualidade, eu faço questão de comentar onde eu estudo, até porque se algum de vocês tiver o interesse de ir para lá. Então, olha, hoje eu sou estudante na Ambra, eu estudo na Ambra, eu faço mestrado e faço também o bacharelado em Direito. E uma das matérias que eu tenho certeza, uma das coisas que eu tenho certeza que o juiz e o procurador, eles obviamente sabem, porque senão eles não passariam em concurso, apesar de que muitas pessoas contestam essa possibilidade do Moro ter passado em algum concurso, né? Então, só voltando, eu coloquei a Ambra aqui para vocês, né, quem tiver interesse de fazer mestrado ou bacharelado em Direito à distância, é onde eu estudo e eu acho fantástico, mas eu vou tirar porque o que eu estou falando aqui não é o que a Ambra endossa, obviamente, né? A Ambra não tem posicionamento político para falar mal de Sérgio Moro, por exemplo. Mas eu tenho certeza que o Moro e o Dallagnol, eles estudaram consequências dos atos jurídicos. Por exemplo, por que o STF não liberta o Lula? Porque as consequências vão ser muito grandes, vão ter repercussões. Por exemplo, libertar o Lula significa considerar Moro e Dallagnol como sendo criminosos. Significa considerar a eleição de 2018 como sendo fraudada. Vai ter que anular as eleições. Tem repercussões disso aí. Agora, imaginar que os juízes conseguem perceber que determinados eventos vão ter repercussões somente num ponto. E no ponto da Lava Jato, eles não conseguiriam perceber que eles estariam quebrando toda a indústria nacional e causando essa crise econômica no Brasil. Isso é imaginar que os juízes e procuradores da Lava Jato são idiotas. Eles não são idiotas. Eles destruíram a economia. Se eles destruíram a economia sabendo que estavam destruindo a economia, eu pergunto para vocês, ao destruir as empresas brasileiras, a Lava Jato criou uma oportunidade muito grande para as empresas americanas que tomaram os locais onde o Brasil fornecia serviço antes. Essa balela de que o dinheiro brasileiro está sendo entregue em países comunistas, né? Porque para contratar uma empresa brasileira, você precisa pagar essa empresa brasileira e você não vai pagar, por exemplo, com produto. Então, Cuba não vai pagar uma empresa brasileira com charuto, ela vai pagar uma empresa brasileira, obviamente, com dinheiro. Ela faz um empréstimo num banco brasileiro e contrata uma empresa brasileira. Quando eles descontextualizaram essa jogada bancária, que todos os países fazem, e criaram a ideia que o Brasil estava suportando, né, financiando países comunistas, ali eles estavam criando, obviamente, um caminho para acabar com essas empresas brasileiras que prestam serviços fora. E eu pergunto, por que eles fizeram isso? Imaginar que eles fizeram isso para acabar com a corrupção é a coisa mais ridícula do mundo. Eles fizeram isso para tomar o mercado que o Brasil estava conquistando. Não é simples assim. Fizeram isso. Gente, uma coisa, eu percebi, vou trazer um assunto que não tem nada a ver, mas uma coisa que eu percebi que aconteceu, muito semelhante à Lava Jato, mas uma coisa que as pessoas conseguiram perceber de uma forma mais... Como isso influencia, não sei se vocês se lembram, né? Nem sei se vende ainda no Brasil, o tal do peixe-panca. Peixe-panca. E eu percebi imediatamente o que estava acontecendo quando saiu uma corrente no WhatsApp e no Facebook falando que o peixe-panca é um peixe que é criado em águas de esgoto na China. Então, olha só. Saiu uma campanha falando que o peixe-panca é um peixe que é criado em águas de esgoto na China. Essa campanha foi gigantesca. Ela fez um boom no Facebook, fez um boom no WhatsApp, foi uma coisa assim, obviamente, como é uma campanha de fake news, foi uma coisa que rodou bastante. E muitas pessoas compartilhavam falando, tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Obviamente, o mercado do peixe-panca caiu no Brasil, assim, despencou. E eu pergunto para vocês,
Quem fez essa campanha do peixe-panca fez porque acreditava nisso? Não. Se você chega no Google, você vai ver que o peixe-panca é de águas profundas de oceano. Exatamente isso que eu fiz na hora. Eles fizeram essa campanha do peixe-panca porque o peixe-panca estava prejudicando o mercado de outros peixes aqui no Brasil. Simples assim. Então, a Lava Jato, ela pode ser comparada a essa campanha do peixe-panca. Ela foi criada dentro do Brasil exatamente para destruir as indústrias brasileiras, porque elas estavam prejudicando determinados interesses nos Estados Unidos. Recaval Marduk, Léo, você sabe dizer como funciona a Previdência nos Estados Unidos? O que é o tal seguro social? É bom comparar com o Brasil? Olha, a Previdência nos países desenvolvidos, isso é muito importante a gente pensar o seguinte: qual que é a diferença básica da Previdência? Eu vou falar do caso da Inglaterra, porque na Inglaterra é muito semelhante, obviamente, e na Inglaterra eu tenho certeza de como funciona. A Inglaterra ela tem uma opção que você faz por uma previdência, você faz uma opção por uma previdência privada, e essa opção, normalmente, a própria empresa acaba colocando isso para você quando você tem um trabalho, né, fixo naquela empresa. Por exemplo, na empresa que eu trabalhei fichado, né, em palavras de Brasil, né, que eu contrato de trabalho, que essa British Engineering Services, ela paga, eu acho que é 7,5% do seu salário por mês para uma previdência privada. A previdência privada, pessoal, ela funciona no método de capitalização e não no método de rateio social. No método de capitalização, a sua previdência vai ser aquilo que você depositou durante sua vida. Então vamos imaginar, o cara ficou durante 10 anos trabalhando, o que ele depositou na previdência por 10 anos, ele vai receber depois que ele aposentar. Pronto. Mas existe uma coisa nos países desenvolvidos que compensa completamente o sistema previdenciário que vai faltar no Brasil. Os países desenvolvidos, eles não deixam as pessoas desamparadas. Então, lá na Inglaterra, por exemplo, indiferente de você ser ou não contribuidor das previdências privadas, ou seja, você não precisa ter feito previdência privada nunca, você vai ter uma assistência social depois da sua aposentadoria. E mais, mesmo que você não tenha assistência social de nível previdenciário, você nunca vai passar fome, porque lá tem várias bolsas contra a miséria. Então, na Inglaterra, por exemplo, porque as pessoas pensam, o aposentado. Não precisa ser o aposentado. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo durante um período que eu mudei de Londres, eu mudei para Milton Keynes antes de arrumar um emprego. E olha que interessante, agora está mudando um pouco, né, por causa dessa questão do Brexit, mas olha que interessante, você não está indo pedir esmola, é o contrário, você é obrigado a buscar os benefícios de seguro-desemprego. O brasileiro chega na Inglaterra, e eu cheguei com essa cabeça, tá? O brasileiro chega na Inglaterra pensando assim, eu não vou pedir nenhum benefício, porque senão vão achar que eu sou vagabundo. E é o contrário. Se você chega, assim, não sei como é que tá a situação de agora, né? Obviamente, por causa do Brexit, as coisas estão bem complicadas, apesar de que eu acredito que Brexit não vai passar em nada, eles vão arrumar uma forma de pular fora. Mas quando eu cheguei na Inglaterra, eu tive aquela ideia de que se eu não estivesse trabalhando e eu fosse pedir qualquer tipo de benefício, eu seria considerado um vagabundo. É o contrário. Para você ficar na Inglaterra, um dos critérios é você se matricular, isso eu falo quando eu cheguei, se matricular num programa de benefício, porque você só pode ter essa livre circulação de pessoas na Europa se as pessoas estiverem com algum interesse relacionado ao Tratado de União Europeia, como, por exemplo, mudar de um país para o outro para trabalhar. Então, você chega na Inglaterra, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando há uns anos atrás, e você entrava num programa que chama Job Seekers Allowance, que é uma espécie aí de ajuda para você arrumar um emprego. Esse programa, olha que loucura, gente, quando as pessoas falam que o Brasil é comunista. Esse programa, ele não tem prazo, o que significa que não é igual ao seguro-desemprego brasileiro, que são 5 meses. Se você chegar na Inglaterra e você não conseguir emprego e provar que está procurando emprego, ficar desempregado por 20 anos, né, a menos que mudem as regras, você continua recebendo esse programa. Esse programa Job Seekers Allowance, eu dava 110 libras por semana. Então as pessoas falam, nossa, o Brasil é comunista porque dá Bolsa Família. Cara, só o programa de seguro-desemprego permanente da Inglaterra é mais ou menos R$2.000, R$2.500. Depende da condição da pessoa e depende de onde a pessoa vive. Se a pessoa vive na capital, ele paga um pouco mais.
Então eu falei com vocês, olha, mais ou menos R$ 2.500 para a pessoa que está desempregada. Indiferente dessa pessoa ser branco, preto, mulato, ou eleitor do Bolsonaro, eleitor do Aécio, não interessa. O cara está desempregado, ele tem direito a isso. E aí eu falo com vocês a parte mais top. Que isso a gente está falando no benefício direto, que é coisa que eles estão te entregando como dinheiro para você administrar. Você chega nesse programa Job Seekers Allowance e fala com eles assim, olha, eu tenho uma experiência muito grande, né? Por exemplo, que eu falei, eu tenho experiência muito grande como eletricista, eu trago essa experiência do Brasil. Aqui na Inglaterra existem regras que são diferentes. Por isso eu preciso fazer o curso, por isso que eu não estou conseguindo emprego. Eles viram para você e falam assim, olha, você vai procurar a escola tal e vai trazer para mim uma ficha tal que o Job Seekers Allowance vai pagar para você. Olha, eles pagam o seu curso enquanto você está desempregado para te recolocar no trabalho. E aí, olha como que o critério é completamente diferente. Olha como que o respeito é completamente diferente. Tem uma amiga que estava na Inglaterra, o nome dela é Cristina, e ela é atriz. E ela chegou no Job Seekers Allowance, ela falou, olha, eu sou atriz e aqui eu tô tendo uma certa dificuldade para começar a trabalhar, mas de vez em quando eu consigo até pegar para fazer um trabalho disso, daquilo outro, mas a minha profissão mesmo é atriz. Então ela chegou, mostrou, né, tinha uma formação parece que na Espanha como atriz. E a menina do Job, olha, a pessoa, ela não falou nada, a pessoa do Job Seekers Allowance falou assim, olha, então nós vamos fazer o seguinte, para tentar aumentar a possibilidade de você conseguir emprego, eu vou marcar para você aqui uma ficha que você vai fazer uma limpeza de pele. Como assim? Como assim? O programa público da Inglaterra viu que a menina precisava de uma limpeza de pele e pagou uma limpeza de pele para ela. Se você fala uma coisa dessa no Brasil, o eleitor do Bolsonaro arranca uma faca, te chama de vagabundo e é perigoso te matar e falar, isso é coisa de vagabundo. Não, isso é uma coisa necessária para o emprego dela. E aí, beleza, eu falei com você sobre o programa relacionado ao emprego. Se um curso custar... Vamos imaginar, por exemplo, que lá tem um inglês que o cara trabalhou durante 10 anos. Agora começa a exigir um curso. Olha que loucura. Começou a exigir um curso, por isso ele não consegue arrumar emprego mais. O custo custa 5 mil libras, 25 mil reais. O governo paga esse curso para o cara se o governo observar que ele sempre teve empregado e agora ele não consegue se empregar mais por causa desse curso. Tinha muita gente na Inglaterra ganhando o curso de engenharia elétrica porque o cara trabalhou de inspetor a vida inteira, fazendo inspeção elétrica. E agora as empresas começaram a exigir curso superior. E o cara não tinha condição porque ele trabalhava ali, ele usava aquele dinheiro para a família e pronto. Aí ele chegava no Job Seekers Allowance e falava, olha, eu trabalhei durante minha vida inteira de eletricista, fazia inspeção, agora eles vieram com essa porcaria aí que tem que ter o curso. Não, a gente paga o curso para você. E quando a gente pensa no eleitor do Bolsonaro falando que não, que é comunismo, Brasil é comunismo, se esse cara tivesse noção de como que é fora do Brasil... Ele não falava essa bobeira. Olha, falei do Job Seekers Allowance. Lá me parece que são 66 benefícios diferentes. Tem benefício para obesidade. Se o cara é obeso, ele ganha o benefício por causa da falta de mobilidade dele. Se o cara é deficiente físico, ele ganha o benefício para tentar colocar ele num patamar de qualidade de vida semelhante às pessoas que não têm de acesso, né? Qualidade de vida e acesso aos recursos, semelhante àquele cara que não tem a deficiência física e assim por diante. Mas eu vou falar com vocês sobre... os benefícios que eu tive lá. Quando eu fui no Job Seekers Allowance, eu falei, olha, eu estou procurando emprego e tal, eu estou estudando essas questões. Aí eles me indicaram para fazer o curso, que é um curso do British Standard, que é mais ou menos o que são as regras de eletricidade na Inglaterra. Isso antes de eu estudar engenharia elétrica. Porque eu fiz engenharia elétrica lá, obviamente depois eu estudei isso no curso de engenharia, mas quando eu trabalhei como eletricista, aí eles pagaram para mim esse curso, o British Standard, e aí eu falei com eles, né, que eu estava estudando e tal, eles perguntaram, mas durante o tempo que você está estudando e está desempregado, você está morando onde? Eu falei, não, eu moro e tal, aí eu pago, aí ele falou, mas você tira o dinheiro do Job Seekers para pagar seu aluguel? Eu falei, tiro, porque, não pode, não pode. Se você mora na Inglaterra, né, não sei hoje, volto a dizer, não sei hoje, mas no meu tempo lá de país extremamente capitalista e sanguinário, se você mora na Inglaterra, está desempregado, você recebe o Job Seekers Allowance para despesa pessoal. Comida, bebida,
gêneros de limpeza para despesa pessoal. Se você não tem casa própria, você é obrigado a aplicar para o Housing Benefit, que é um benefício que paga o seu aluguel até você arrumar emprego. Por quê? Porque miséria gera prejuízo, pessoal. A Inglaterra é um país rico e próspero porque ela não deixa a miséria acontecer. A miséria gera indignidade, gera prejuízo, isso não presta. E aí a gente pensa, olha, o eleitor do Bolsonaro é um cara tão assim, certo de que o capitalismo vai salvar o Brasil, né? O cara tem tanta certeza de que o capitalismo sanguinário, esse capitalismo, né, essa liberdade de opressão vai salvar o Brasil. Fala, olha, se o cara tivesse noção de como é a vida na Europa, ele pensaria 2 vezes antes de falar essa bobeira. Deixa eu agradecer, muito obrigado, Elza Rocha Pinto, parabéns, papai, e um beijo na Jennifer, parabéns também pela ironia. Rir é o melhor remédio contra as idiotices dos bolsomínios. Lula livre, muito obrigado, Elza Rocha Pinto, pela mensagem de carinho, muito obrigado pela presença sempre aqui no programa, muito obrigado também pelo superchat, lembrando que vocês podem ajudar meu trabalho também através de contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Deixa eu agradecer, José Benedito da Silva. Léo, acaba de sair a vaza-jato do Intercept. Vou te pedir para ser laranja em outra coisa. Deixa eu ver se eu... Olha que interessante, nós vamos bater papo aqui sobre o... Deixa eu ver se eu acho aqui. The Intercept Brasil. Deixa eu ver, Deltan e Lava Jato usaram Vem Pra Rua, Instituto Mude como lobista. Então vamos lá. Então tá aí, ó. Vazamento de Dia dos Pais. Vou te pedir para ser laranja em outra coisa. Deltan e Lava Jato usaram Vem Pra Rua e Instituto Mude como lobistas para pressionar STF e governo. Olha, eu gostaria de pedir vocês, vamos compartilhar, porque agora eu vou falar sobre o vazamento. Deixa eu agradecer do lado de cá. Cláudio Garcia, no Brasil as empresas dizem quanto querem pagar e podem demitir quando quiserem. Agora, com a destruição das leis trabalhistas e da Previdência, nos aproximamos da escravidão. E esse ponto também, né, as pessoas que fazem essa comparação, esse ponto é muito importante. Quando você pensa numa situação de uma Inglaterra em que o desemprego é muito baixo, é fácil, né? O salário é alto, o desemprego é baixo, você pode tirar, obviamente, direitos trabalhistas, porque quando o empregado entra em dificuldade, quem vai suportar esse empregado é o governo. No Brasil não, gente. No Brasil você tira o direito trabalhista, o bicho pega pro cara. Muito obrigado, Cláudio Garcia, muito obrigado a todos vocês pelas participações. Lembrando, né, quem puder ajudar meu trabalho, você pode ajudar também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Deixa eu trazer isso aqui pro lado de cá, né, para não fazer bagunça. Deixa eu só ajustando aqui para a gente começar a falar sobre os vazamentos da madrugada. Léo, então vamos lá, vou te pedir para ser laranja em outra coisa. Deltan e Lava Jato usaram Vem Pra Rua e Instituto Mude como lobistas para pressionar STF e governo. Né? Então vamos lá. As mensagens secretas da Lava Jato, parte 15. Né? Então tem muita coisa por vir ainda. O procurador agiu ocultado por movimentos em pautas que envolviam decisões do Supremo e de Michel Temer. Vamos lá. Procurador Deltan Dallagnol usou 2 grupos políticos surgidos após a Operação Lava Jato como porta-vozes de causas políticas pessoais dele e da operação. Revelam mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram e que fazem parte do arquivo da Vaza Jato. Nelas, Dallagnol pauta atos públicos, publicações em redes sociais e manifestações dos movimentos de forma oculta, tomando cuidado para não ser vinculado publicamente a eles. Então, olha, a gente já começa a perceber a cara de pau, né, do Dallagnol. O Dallagnol estava por trás do MBL, o Dallagnol estava por trás do Vem Pra Rua. O que significa que o Dallagnol faz parte da destruição da economia do Brasil, que a gente fala há muito tempo. Então, todo esse processo de criação desse ambiente de desgraça econômica que a gente vive hoje, que começou em 2012 e que normalmente a gente atribuía a um trabalho do Aécio Neves, todo esse processo que culminou numa sociedade dividida, uma sociedade com ódio da classe política, uma sociedade agora que briga dentro de si própria, né, direita, esquerda, coxinha, petralha, isso faz parte da
arquitetação do Dallagnol para criar possibilidades das suas pautas darem certo. Agora eu chamo a atenção de vocês. Nós estamos falando de um procurador que recebia palestras de banqueiros, um procurador que fazia reunião secreta com banqueiros, e a gente consegue perceber nesse momento que tudo foi arquitetado. Logo após as eleições do Bolsonaro, esses banqueiros estão comprando as estatais. E a pauta mais importante que a gente teve durante todo esse tempo sempre foi a pauta de que estatais são locais onde a corrupção realmente acontece. Todo o trabalho da Vaza Jato foi um trabalho em cima da ideia de que as estatais precisam acabar. E agora, nesse momento, as empresas que financiavam o Dallagnol através de palestras, as empresas que se reuniam secretamente com o Dallagnol, são as empresas que estão comprando as estatais brasileiras. Vamos lá. Um dos grupos, o Vem Pra Rua, é notoriamente alinhado a partidos políticos de direita, dono de uma página de Facebook com mais de 2 milhões de seguidores, foi um dos principais organizadores das marchas pelo impeachment de Dilma Rousseff. A sua principal figura é o Rogério Schecker, que aproveitou a fama para se lançar candidato a governador de São Paulo pelo Novo e em seguida tornar-se cabo eleitoral do Jair Bolsonaro, né? Próxima a Dallagnol, a procuradora Tâmia Danelon, ex-integrante do braço paulista da Lava Jato, que chegou a coordenar por menos de 2 meses no fim de 2018, quando repentinamente pediu para deixar o grupo, em várias ocasiões funcionou como parte do Vem Pra Rua, revelam as mensagens recebidas pelo Intercept de uma fonte anônima. Então, olha, o modus operandi, infelizmente a gente precisa agora admitir que o modus operandi dessa destruição da economia brasileira foi o Ministério Público coordenando a Lava Jato e o Ministério Público coordenando os movimentos que estavam pedindo o fim dos partidos de esquerda. Agora, pergunta básica, por que eles fizeram isso? Porque o que interessaria aos ministérios públicos, ao Ministério Público, o desequilíbrio da política brasileira, né? Então, tem aí um ponto importantíssimo. Deixa eu agradecer aqui o superchat de Roselina Pena. Boa noite, Léo. O que você sabe sobre ecossocialismo e qual a sua opinião? Roselia Pena. Roselia, eu não sei, eu posso até buscar informações, mas eu não sei sobre ecossocialismo, não. O nome, né, deve ser uma sociedade fundamentada nos princípios da preservação ambiental, nos princípios da sustentabilidade, pelo nome, mas eu vou te falar que eu não sei exatamente para dar uma opinião sobre o assunto, não. Muito obrigado pelo superchat. Lembrando, pessoal, que é muito importante vocês compartilharem aí para a gente aumentar o alcance, né? Então vamos voltar lá. Agora a gente consegue ver, através da Lava Jato, quais eram os grupos que funcionavam para conduzir o governo de um lado para o outro. Ou seja, não tinha absolutamente nada contra a corrupção. Os movimentos eram movimentos políticos desde o seu nascimento. Outro grupo é o Instituto MUDE, Chega de Corrupção, criado inicialmente para coletar assinaturas a favor das 10 medidas contra a corrupção. Isso todo mundo já sabia, né? Um pacote de mudanças legislativas que se tornou uma obsessão pessoal do Dallagnol. Embora o MUDE não informe isso em seu site, o coordenador da Lava Jato no Paraná atuou como um diretor informal do movimento, que chegou a organizar encontros numa igreja frequentada pelo procurador. Então, o MUDE queria mudar a partir das igrejas, né? E realmente as igrejas mudaram mesmo o perfil do povo brasileiro. E nessa igreja ele é um pregador eventual, né? Então vamos lá. Mas, passada a derrota na votação das 10 medidas, na Câmara, Dallagnol passou a usar o MUDE e também o Vem Pra Rua para outras tarefas, entre elas influenciar a escolha do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal após, eu vou corrigir aqui, o assassinato do ministro Teori Zavascki.
Atuando nos bastidores dos grupos e insuflando-os a pressionar o STF, Dallagnol estimulou a rejeição dos nomes de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e do atual presidente da Corte, Dias Toffoli, para a relatoria das ações de operação. Os diálogos mostram ainda que o procurador articulou ações para constranger ou pressionar ministros nos julgamentos que discutiam a prisão em segunda instância. Olha, pessoal, para vocês entenderem, o interesse de procuradores, não pensem que é luta contra a corrupção. O interesse dos procuradores em julgar a prisão para instâncias inferiores é para que eles tenham poder de negociar a liberdade, tá? Infelizmente, a gente precisa admitir que o poder judiciário e o Ministério Público, hoje, eles estão muito próximos à ideia de que tudo por dinheiro. E qual que é a ideia? Se a prisão só pode acontecer depois da última instância, o poder de negociar a liberdade fica lá em cima. O que que acontece? Quando os procuradores conseguiram julgar, procuradores e obviamente alguns juízes conseguiram julgar isso para baixo, para as instâncias inferiores, o que acontece é que, uma coisa que foi realmente muito denunciada pelo Tacla Duran, eles negociam lá embaixo as prisões. Então, o dinheiro que antes ia para os ministros do STF para darem habeas corpus para pessoas, né? Lembrando que o Eike Batista, ele foi condenado a 30 anos, teve um habeas corpus, condenado a 30 anos, agora foi preso normalmente, já teve o habeas corpus já. Então, esses ministros, essas pessoas que antes podiam negociar esses habeas corpus, agora eles perdem esse poder de negócio, de negociar os habeas corpus, porque a prisão agora ela acontece aqui embaixo, como ela acontece aqui embaixo, é melhor que os criminosos negociem lá nas instâncias inferiores. Por isso que os juízes e procuradores são tão a favor disso, não é por causa de que querem que as pessoas cumpram realmente, não. E aí, o Dallagnol fala, não me citem como origem para evitar melindrar STF. Eles gostam muito dessa coisa de melindrar, né? Tá aí o pastor, ó. Tá aí o homem de Deus. Está aí o homem que prega os ensinamentos de Jesus Cristo e é a favor de prisões ilegais, ele prega os ensinamentos de Jesus Cristo. Prega ensinamento de Jesus Cristo, merda nenhuma. Esse cara talvez é um dos maiores anticristos do Brasil. Um dos primeiros episódios revelados pelas mensagens que ocorreu em janeiro de 2017, quando o Teori Zavascki morreu num acidente aéreo. O ministro do STF deixou aberta não apenas uma cadeira no Supremo, também ficou vago o posto de relator dos processos da Lava Jato na corte. O responsável pelos casos... Olha, gente, quando sair a verdade sobre a morte do Teori, aí vai ser muito feio. Muito feio. O responsável pelos casos que envolviam políticos com foro privilegiado, a lacuna criada pela morte repentina de Zavascki só poderia ser preenchida por um integrante da segunda turma. E nenhum dos remanescentes, Toffoli, Mendes, Lewandowski e Celso de Mello, tinha simpatia da força-tarefa. Dallagnol deixou isso explícito ao relatar ao líder do MUD, Fábio Alex Oliveira, uma conversa que tivera com um integrante de outro movimento político. De início, agradeci o apoio do movimento, etc. Falei que não posso posicionar a força-tarefa publicamente, mesmo em off. Quanto a ministros que seriam bons, porque podemos queimar de vez em vez de ajudar. Contou Dallagnol. Falei que os 4 seriam ruins, que Toffoli, Lewandowski, Gilmar e Marco Aurélio escreveu para Oliveira no dia seguinte à morte de Zavascki. Né? Assim, parece que já estava tudo planejado, né? Tipo, parece que eles criaram toda essa campanha de quem seria o próximo relator. Olha que interessante, parece que eles criaram a campanha de quem será o próximo relator antes da morte. Parece que eles sabiam da morte, né? Dias depois, em 24 de janeiro, o MUD pediu ao procurador uma orientação sobre quem seria ideal para assumir a posição de Teori. A cofundadora, Patrícia Ferman, explicou que tem muita gente perguntando o que fazer. O VPR é um deles, referindo ao Vem Pra Rua. O procurador declinou. Não podemos nos posicionar, queimamos a pessoa. Então, obviamente, se os procuradores se posicionassem, aí seria um caso aí de imparcialidade, de parcialidade óbvia, né? Os procuradores da Lava Jato estão decidindo quem será o próximo juiz da Lava Jato. Se houver um momento social sem vinculação conosco,
contra o sorteio, aí pode ter algum resultado. Então, mas em 31 de janeiro, Dallagnol manifestou sua preocupação com os colegas da Força Tarefa no Paraná, no grupo Filhos do Januário 1. Ele sugeriu que disseram a jornalistas em off que temiam que Toffoli, Gilmar ou Lewandowski assumam e que delegassem aos movimentos sociais a tarefa de pressionar o STF a não definir a questão por sorteio, o que seria uma roleta russa. Outros procuradores concordaram que não valeria a pena a força-tarefa se manifestar, mas não se opuseram a orientar grupos de pressão alinhados. Se houver um movimento social, eu sempre falei nessa questão desses movimentos como uma pressão de chantagem. Olha, se houver um movimento social sem vinculação conosco, contra o sorteio, aí pode ter algum resultado, avaliou o procurador Paulo Roberto Galvão. No dia seguinte, em 1º de fevereiro, o ministro Edson Fachin, de surpresa, pediu para migrar para a segunda turma. Mas a Lava Jato preferia que Luiz Roberto Barroso tivesse feito isso. Numa conversa privada com uma ex-integrante da Lava Jato, na Procuradoria-Geral da República, Dallagnol indica que chegou a fazer pedido a ele. Então, vamos lá. Deltan, fale com Barroso, insista para ele ir para a segunda turma. Olha, pessoal, o Barroso que é, sem sombra de dúvidas, a Lava Jato no STF. O Barroso que fala que esses vazamentos são fofocas, né? Então, nesse momento a gente consegue perceber que a saída institucional é uma coisa muito complexa, né? A saída institucional é uma coisa realmente difícil de acontecer. Eu queria, eu vou ler o resto do material. Eu vou ler o resto do material e vou ver se eu gravo para amanhã, mas cada hora dá mais nojo. Cada hora dá mais nojo disso. O que me dá nojo realmente é imaginar que o Dallagnol e o Sérgio Moro ainda estão no Ministério da Justiça e no Ministério Público Federal. Isso é uma vergonha para mim como brasileiro. E eu falo com vocês, olha, para mim financeiramente, se eu for pensar financeiramente, enquanto o Dallagnol estiver lá, a tendência natural é de ter mais audiência, ter mais remuneração, mas para mim como ser humano é uma vergonha esse país não ter coragem de tirar o Dallagnol do Ministério Público. É uma vergonha. Quem que é o Barroso? O Barroso é o cara que participou do encontro secreto. Dallagnol, banco que comprou a BR Petrobras e Barroso. Pô, gente, é muita vergonha. Eu falo com vocês. É muita vergonha. Bom, deixa eu agradecer vocês, né? Hoje foi um dia realmente pesado, mas eu peço para vocês, vamos assistir esse videozinho aqui, porque quem não assistiu ainda é importante que vocês assistam. Daqui a pouco eu coloco a reprise. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior,
se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Pessoal, muito obrigado para todos vocês. E eu lembro, eu volto amanhã, se o bicho pegar antes, lógico, com uma live, mas tudo acontecendo conforme está rolando aí, né? Se trouxerem, enfim, as notícias sobre a morte do Theory, então se o pessoal trouxer aí como o Theory foi assassinado, eu volto, né, numa live extra, mas caso não, eu volto às 6h30 da tarde com o Léo Atucci no Léo ao Quadrado. Então muito obrigado, fiquem aí com a reprise e eu lembro vocês, é muito importante, ajudem os canais de esquerda. Se vocês puderem ajudar com qualquer quantia, tem as contas bancárias anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Muito obrigado e até